Eu me lembro bem daquela época. A história de Vera e Marlene me marcou de uma forma que poucas histórias marcam. Talvez porque aos poucos percebi que o verdadeiro perigo nem sempre vem de fora, mas pode estar sentado à mesa conosco, sorrindo, servindo o café. Vera era uma mulher de 30 e poucos anos, viúva há pouco tempo. Trabalhava em uma loja de roupas no centro da cidade, um emprego que exigia dela muitas horas fora de casa. Tinha 2 filhos pequenos, Lucas, de 8 anos, e Mariana, de 5. Crianças doces, mas que desde a morte do pai se tornaram mais quietas, introspectivas. Para dar conta de tudo, Vera contratou Marlene, uma mulher de aparência simples, de fala mansa, e um olhar que, à primeira vista, transmitia humildade e obediência. Ela chegara por indicação de uma vizinha, Dona Olga, que jurava que Marlene era uma joia de pessoa. Você vai ver, Vera, dissera a vizinha. Trabalha direitinho, é honesta, uma bênção. No início, tudo parecia perfeito. A casa estava sempre limpa. O cheiro de comida caseira enchia os cômodos quando Vera chegava do trabalho. E Marlene tratava as crianças com uma doçura quase teatral. Mas havia algo no olhar dela. Uma frieza. Um lampejo de algo escondido. Vera, ocupada e emocionalmente exausta, não notou de imediato. As primeiras coisas a desaparecer foram pequenas. Um pacote de arroz, depois um de açúcar. Vera pensou que talvez estivesse se confundindo nas compras. Afinal, com o ritmo acelerado do trabalho, era comum perder o controle da despensa. Mas aos poucos, os desaparecimentos se tornaram mais frequentes. Enlatados, biscoitos, até garrafas de óleo sumiam misteriosamente. Foi quando algo mais pessoal começou a desaparecer. Perfumes caros, que Vera guardava no armário do quarto, começaram a faltar. Primeiro, um frasco pela metade, depois, outro, quase novo. Será que estou ficando louca? Murmurou ela, uma noite, enquanto revistava suas gavetas. Mas o que realmente a alarmou foi notar o estado das crianças. Lucas e Mariana, antes sempre arrumadinhos, passaram a ir para a escola com o uniforme amarrotado, manchas de comida nas roupas e, por vezes, um cheiro estranho, algo entre sujeira e desleixo. Um dia, a professora de Lucas ligou para ela. Vera, está tudo bem em casa? Lucas tem chegado muito calado, parece cansado, e disse que não gosta de ficar com a Marlene. Aquela ligação ficou martelando na cabeça de Vera. Na manhã seguinte, Vera fingiu que ia sair para o trabalho, como de costume. Despediu-se das crianças, pegou a bolsa e trancou a porta. Mas em vez de descer até o ponto de ônibus, voltou silenciosamente e se escondeu no quintal atrás da pequena janela da cozinha, por onde podia observar o interior da casa. O que viu a deixou gelada. Marlene, assim que se certificou de que Vera realmente saíra, mudou completamente o semblante. O sorriso doce deu lugar a uma expressão dura, amarga. Andava pela casa com passos pesados, resmungando palavrões, abrindo armários e gavetas. Tirou da bolsa um pequeno frasco, um dos perfumes de Vera, e borrifou generosamente no pescoço, rindo sozinha diante do espelho. Depois, foi até a despensa. Pegou pacotes de comida e os colocou dentro de uma sacola de pano escondida sob o avental. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Lucas pediu café, Marlene respondeu com um empurrão brusco. Você quer café? Então faz você mesmo, moleque mimado. Mariana, assustada, começou a chorar. Marlene pegou a menina pelo braço, com força desnecessária, e a trancou no quarto. Do quintal, Vera sentiu o corpo inteiro tremer. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Nos dias seguintes, Vera manteve a calma. Fingiu não saber de nada, mas passou a observar Marlene com atenção. Instalou discretamente uma pequena câmera na sala e outra na cozinha, escondidas entre livros e vasos de plantas. Durante uma semana, o que as imagens mostraram confirmou seus piores medos. Marlene roubava comida, usava as roupas e os cosméticos de Vera e tratava as crianças com uma crueldade fria e calculada. Mandava que limpassem o chão
ameaçava com castigos e às vezes os deixava sem almoço enquanto ela comia sozinha. Quando finalmente Vera reuniu provas suficientes, chamou a polícia. Mas ela quis assistir com os próprios olhos à queda de Marlene. Era uma sexta-feira chuvosa. Vera chegou mais cedo em casa, sem avisar. Entrou silenciosamente, acompanhada de 2 policiais que esperaram do lado de fora. Marlene estava na cozinha, comendo um pedaço de bolo que claramente não lhe pertencia. Ao ver Vera na porta, empalideceu. "Voltou cedo, dona Vera", murmurou, tentando forçar um sorriso. Vera, com o rosto firme, colocou o celular sobre a mesa e deu play em um dos vídeos gravados. A imagem mostrava Marlene empurrando Lucas e gritando com Mariana. O silêncio que se seguiu foi quase físico. "Quer dizer alguma coisa, Marlene?" perguntou Vera com a voz fria. A mulher começou a chorar. Primeiro baixo, depois alto, teatralmente. Disse que estava desesperada, que o marido a abandonara, que precisava de dinheiro, mas nada justificava o que ela fizera com as crianças. Os policiais entraram. Marlene tentou correr, mas foi contida. Enquanto a levavam, ela se virou para Vera e gritou: "Você acha que é melhor que eu? Todo mundo tem segredos." Mas Vera não respondeu. Apenas abraçou os filhos, sentindo o corpo deles tremer em seus braços. Nos dias que se seguiram, a casa parecia outra. O ar estava leve, o silêncio não mais oprimia. Vera reorganizou a despensa, comprou novos perfumes, não por vaidade, mas como um símbolo de recomeço. Lucas e Mariana voltaram a sorrir. Demorou um pouco, é verdade, mas as risadas das crianças voltaram a preencher os cômodos. E Vera, toda vez que olhava pela janela, lembrava-se da lição mais dura que aprendeu. Nem sempre o inimigo entra arrombando a porta. Às vezes, ele entra sorrindo e dizendo bom dia. Os meses que se seguiram à prisão de Marlene foram de reconstrução. Vera finalmente se sentia em paz. O caso havia sido registrado como furto qualificado e maus tratos a menores, e as provas em vídeo garantiram que a mulher fosse condenada. Durante o julgamento, Marlene manteve aquele mesmo olhar frio e vazio, um olhar que Vera nunca mais esqueceu. A sentença foi de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Vera respirou aliviada quando ouviu o juiz bater o martelo. Mas o alívio, como ela descobriria, teria prazo de validade. Passaram-se 2 anos. A vida havia retomado um ritmo tranquilo. Lucas e Mariana já estavam crescidos, estudando em uma nova escola. A casa fora reformada. Novas cortinas, novas cores nas paredes e um jardim nos fundos que Vera mesma cuidava aos finais de semana. Tudo parecia florescer outra vez. Até que, em uma manhã de março, uma carta chegou. Não era um envelope comum. Era um papel amarelado, sem remetente, com a caligrafia torta, quase infantil. Vera, curiosa e desconfiada, abriu devagar. "Dona Vera, espero que esteja bem. Aqui dentro a gente tem muito tempo para pensar. Eu pensei em você todos os dias. Logo estarei por aí de novo. Não guardo mágoa. Só acho que algumas coisas precisam ser acertadas pessoalmente. Com carinho, Marlene." O coração de Vera pareceu parar por um instante. Ela releu o bilhete várias vezes, tentando convencer a si mesma de que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas no fundo, sabia. Marlene estava prestes a sair. Naquela noite, Vera não conseguiu dormir. As lembranças voltaram com força. O rosto da mulher, o perfume roubado, o som da voz dela gritando com seus filhos. As janelas foram trancadas, as portas reforçadas, e mesmo assim, ela sentia como se Marlene estivesse ali, rondando a casa, observando. Durante as semanas seguintes, pequenos acontecimentos começaram a perturbá-la. Uma das flores do jardim apareceu arrancada pela raiz. O cachorro dos vizinhos passou a latir furiosamente todas as noites, olhando para o portão da casa de Vera. E certa manhã, ao sair para o trabalho, ela encontrou um frasco de perfume vazio deixado cuidadosamente sobre o muro. Era o mesmo tipo de frasco que desaparecera anos antes. Determinada a não se deixar dominar pelo medo,
Vera foi até a delegacia e relatou o ocorrido. O policial que a atendeu, um homem jovem de olhar cansado, confirmou o que ela temia. Marlene havia sido solta por bom comportamento havia 2 semanas. Ah, né, mas ela não pode se aproximar da senhora, disse ele, folheando os papéis. Há uma restrição judicial. Qualquer contato, a senhora liga direto pra gente. Mesmo assim, Vera sentia que aquilo não bastava. Naquela noite, trancou as crianças em casa e ficou na sala, acordada, com o coração pulsando alto, o celular nas mãos. Por volta das 2 da manhã, ouviu passos no quintal. A cortina balançou levemente. E então, na penumbra da janela, ela viu, por um breve instante, um rosto conhecido, pálido, olhando para dentro. Marlene. Vera não gritou. Levantou-se devagar, pegou o telefone e discou o número da polícia com as mãos trêmulas. Enquanto esperava, ouviu um barulho de metal. Alguém tentando forçar o portão. Você achou que podia me destruir, dona Vera? Uma voz sussurrou do lado de fora. Eu só quero conversar. O som da fechadura forçada ecoou como um trovão. Mas antes que Marlene conseguisse entrar, o som das sirenes cortou o ar. 2 carros de polícia chegaram iluminando a rua inteira, e Marlene foi pega tentando pular o muro dos fundos. Quando a algemaram, ela gritava, se contorcendo. Eu só queria o que era meu. Você me deve, Vera. Você e esses fedelhos ingratos. Vera, de pé na varanda, observava em silêncio. Não havia mais medo em seus olhos, apenas cansaço e um tipo de tristeza profunda. Marlene foi levada novamente, e dessa vez a justiça seria mais severa. Tentativa de invasão, violação de medida protetiva e ameaça. Nos dias seguintes, a vida voltou lentamente ao normal. Mas algo mudou dentro de Vera. Ela percebeu que nunca mais seria a mesma, não por causa do medo, mas por causa da força que descobriu em si mesma. Fez terapia, mudou de bairro e decidiu abrir um pequeno ateliê de costura, onde trabalhava com outras mulheres que também haviam passado por situações difíceis. Lucas e Mariana cresceram aprendendo com o exemplo da mãe que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo tremendo. Quanto a Marlene, dizem que depois daquela segunda prisão, foi transferida para outro estado. Alguns dizem que surtou, outros que saiu em liberdade condicional anos depois e sumiu no mundo. Mas de vez em quando o vento sopra forte e traz o cheiro doce de perfume no ar, Vera sente um arrepio na nuca. Vera? E por um segundo, imagina que a sombra dentro de casa talvez nunca tenha ido embora de verdade. Passaram-se 22 anos desde aquela noite em que a polícia levou Marlene pela segunda vez. A vida havia seguido seu curso, como o rio que contorna as pedras, mas nunca esquece o caminho por onde passou. Vera agora tinha 59 anos. Morava em uma pequena cidade do interior, longe da casa antiga, longe da dor que um dia a consumiu. Lucas já era engenheiro, casado e pai de um menino. Mariana se tornara professora, doce e paciente como sempre fora. Os dois insistiam para que a mãe fosse morar com eles, mas Vera gostava da própria solidão calma. Gostava do barulho do vento, do som da máquina de costura e do cheiro de café recém-passado. A paz, enfim, havia encontrado morada em seu peito. Ou assim ela pensava. Certo dia, Mariana chegou para visitá-la. Durante o almoço, contou que a escola onde trabalhava estava organizando um projeto voluntário em um asilo local e perguntou se a mãe gostaria de ajudar costurando roupas ou lençóis. Claro, minha filha, vai ser bom fazer algo pelos outros. E assim, nas semanas seguintes, Vera passou a visitar o Lar São Vicente, um abrigo modesto, silencioso, onde o tempo parecia andar devagar. Ali, entre idosos esquecidos pelas famílias e histórias que o tempo quase apagou, ela encontrou uma espécie de paz diferente. A paz que vem de ver a vida pelo retrovisor. Até o dia em que, ao entrar em um dos quartos, ouviu uma voz rouca chamando. Vera. O nome, dito daquela forma, arrastado, como um sussurro vindo do passado, fez o sangue dela gelar. Virou-se devagar.
Deitada em uma cama de ferro, com os cabelos grisalhos e o rosto profundamente marcado pelo tempo, estava Marlene. Por um momento, o mundo pareceu parar. Vera sentiu o ar escapar dos pulmões, como se tivesse voltado 20 anos no tempo. Mas não havia mais naquela mulher o olhar frio e duro que tanto a aterrorizara. Havia apenas cansaço, arrependimento e uma tristeza que parecia não ter fim. Você está viva, disse Vera, mais para si mesma do que para ela. Marlene sorriu, um sorriso torto, quebrado. Acho que sim, embora às vezes eu me pergunte por quê. O silêncio entre elas pesou. Era o tipo de silêncio que não precisa de palavras, porque ambas sabiam o que havia ali. O eco de um passado cruel e a possibilidade de um perdão que ninguém jamais acreditaria ser possível. Marlene tossiu, fraca. Soube que você ficou bem, que seus filhos cresceram, que venceu. Eu não merecia isso, Vera. Eu era amarga, raivosa. Perdi tudo. Você me odiou com razão. Vera respirou fundo. As mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes. Eu te temi, Marlene. E por muito tempo te odiei, sim. Mas depois percebi que guardar ódio é como segurar um carvão em brasa esperando queimar o outro. No fim, quem se queima é a gente. As lágrimas escorreram pelo rosto de ambas. Durante semanas, Vera voltou ao asilo. Levava cobertores, chá e, às vezes, flores do jardim. Não conversavam muito sobre o passado. Falavam sobre o presente, sobre a chuva, sobre a música que vinha do corredor. Marlene parecia carregar culpa demais para pedir perdão. E Vera, compaixão demais para exigir isso dela. Numa tarde fria de outono, Marlene segurou a mão de Vera e disse, com voz fraca: Sabe, eu sempre quis ser como você. Firme, digna, com algo bonito dentro. Eu olhava para sua vida e via tudo o que eu não era. Foi isso que me destruiu. A inveja é um veneno lento. Vera apertou a mão dela com delicadeza. E o perdão é o antídoto. Não para você, Marlene. Para mim. As duas sorriram. E naquele instante, o passado, com toda a sua dor, raiva e medo, finalmente se dissolveu, como névoa sob o sol. Marlene faleceu alguns meses depois. Vera estava lá. Segurou a mão dela até o último suspiro, e quando o corpo da mulher foi levado, Vera sentiu uma leveza imensa. Não porque alguém havia partido, mas porque, enfim, nenhuma sombra restava dentro dela. No túmulo simples, Vera deixou uma flor branca e um bilhete pequeno, escrito com sua caligrafia firme. O perdão não muda o passado, mas muda o peso que ele tem sobre nós. Depois, virou-se e caminhou em direção à luz do entardecer, o vento brincando com seus cabelos grisalhos. Ao longe, o som de risadas infantis ecoava, como se o tempo, generoso, tivesse decidido devolver-lhe tudo o que um dia lhe foi roubado. E foi assim que terminou. Não com ódio nem vingança, mas com paz.